Jesus. Está preparado para a palavra de Deus, meu querido irmão? Uma palavra fundamentalista. As pessoas falam, vocês são fundamentalistas. Claro, nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Tem coisas que a palavra de Deus não abre mão, não dá opções, não dá. Você não pode clicar em duas ao mesmo tempo, andar por dois caminhos. A palavra de Deus nos torna, evidentemente, fundamentalistas. E o nosso fundamento é a própria palavra. Não existe um terceiro gênero. Por quê? Porque a palavra de Deus fundamenta o ser humano em dois gêneros. Não existe um terceiro cromossomo. Por quê? Porque Deus fez o homem, homem, e mulher, mulher. Muita coisa nos faz fundamentalistas, mais fundamentalistas na palavra de Deus. Não no que a gente pensa, não no que a gente quer, não no que a gente sonha. E hoje a temática vai falar sobre obediência. E obediência é um termo, é um ensino fundamental das Escrituras Sagradas. É o ensino que fundamenta a nossa vida na bênção de Deus. Qual o pastor, o que eu faço para poder frutificar diante de Deus? Na evangelização e daqui a pouco na nossa vida, em qualquer campo da nossa área, da nossa história, sendo uma pessoa obediente. Por que a bênção de Deus vem sobre nós? Porque Deus nos abençoa. E por que Deus nos abençoa? Porque temos sido obedientes à tua palavra. Pastor, então se eu obedecer, minha vida vai ser só alegria, só vitória? Não. Por quê? Porque Jesus disse que nesse mundo você vai ter aflições, você vai ter lutas, você vai ter dores. Não é por isso que você deixa de obedecer a Deus. Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Antes, a Dobrar, que está dispensada, de 12 a 14 anos, você que está aqui com o seu filho nessa faixa etária também, aqui à minha esquerda tem uma sala de estudos preparadas para esse grupo dessa faixa etária. Então você pode encaminhar o seu filho, você pode descer com ele até lá, para você reconhecer o lugar e depois voltar. As mães e os pais mais zelosos podem até lá ver e depois deixe seu filho lá e volta para ouvir a palavra de Deus. E você que está aqui, antes de você se assentar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas, capítulo de número 25. Segunda Crônicas 25. Creio que você vai encontrar aí rapidamente esse texto. Não que a gente esteja com pressa. Vou adiantar que o pastor Joel não está com a gente aqui. Desde quinta-feira estava numa reunião do Supremo Conselho, da nossa denominação, junto com a liderança máxima da nossa igreja. E essa semana, depois de quinta-feira, ele tirou uns dias para comemorar o aniversário de casamento dele com a doutora Leonor. Então, por isso que ele não está conosco aqui nessa manhã. Então, semana que vem, se Deus quiser, ele vai estar. Digo isso com pesar para que as pessoas que vieram assistir o pastor Joel, ouvir o pastor Joel, ver o pastor Joel, você tem tempo ainda de, ir para casa agora, entrar no YouTube lá e assistir mensagem da semana passada. Ninguém vai te reprimir nem te repreender por isso, tá bom? Agora quem veio ouvir a palavra de Deus pode, daqui a pouco depois da leitura, se assentar aí e ouvir o que Deus tem para falar com você. 2 Crônicas 25 está dizendo o seguinte, verso 1, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Verso 2, ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e, de acordo com as suas respectivas famílias, nomeou chefes de 1000, de 100, em todo Judá e Benjamim. Então convocou todos os homens com mais de 20 anos e constatou que havia
300.000 homens prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate, pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, verso 7, um homem de Deus foi até ele e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. Não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante dos inimigos, pois tem poder para dar a vitória e dar a derrota. E Amazias, verso 9, perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas? Ele respondeu: o Senhor pode dar muito mais que isso. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu exército até o vale do Sal, onde matou mais 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000, que levou para o alto de um penhasco, que os atirou de lá, e todos se espatifaram. Enquanto isso, as tropas que Amazias havia mandado de volta, não lhes permitindo participar da guerra, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Amazias voltou da matança com os edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo, deuses que nem o seu povo puderam salvar? Enquanto ele ainda falava, o rei interrompeu, dizendo: por acaso nós nomeamos conselheiro do rei? Pare, porque você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Feche os seus olhos. Bendito é o Senhor pela tua santa palavra, Pai. Nos dá graça agora, Senhor Jesus. Nos dá graça agora, Pai. Compreensão, entendimento, sabedoria, coração e mente aberta, Deus, para poder receber a sua palavra e a sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu lugar, você pode se assentar. Com certeza você já ouviu uma mensagem sobre obediência. E a gente tem um grande desejo de ser obediente. Creio que cada um de nós, se não todos nós, quer ser uma pessoa que obedece a Deus 100%. Quer ser alguém que está com o coração voltado para Deus, atendendo o que Deus fala, atendendo o que a palavra de Deus fala, atendendo o que os profetas de Deus falam. Quer ser alguém que obedece, quer ser alguém que se submete à palavra de Deus, que aquilo que Deus falar, não importa o que for, vai obedecer. Isso é bonito, isso é maravilhoso, mas a prática é um pouco diferente dessa minha retórica. A prática é um pouco diferente, por quê? Porque desde a queda do homem, a nossa capacidade de obedecer, ela foi deteriorada, prejudicada. Hoje, quem não possui o Espírito Santo de Deus tem uma dificuldade tremenda em obedecer a Deus. Ele luta contra si mesmo porque ele quer obedecer, mas dentro dele existe uma força que o faz desobedecer. Ele ouve a voz de Satanás, ele ouve a voz do seu próprio coração, ele ouve os seus instintos e está caminhando para a obediência, mas no meio do caminho ele decide voltar o seu coração para outra coisa e passa a desobedecer a Deus. Isso não muda o fato de que Deus quer de mim e quer de você obediência total e irrestrita. Que o desejo de Deus é que você obedeça aquilo que Deus te disser. Quantos de nós já não ouviram Deus falar aos nossos ouvidos para fazermos coisas, tomarmos posições, tomarmos posturas, mas quando é a hora de materializar aquilo, colocar aquilo em prática, fica receoso, volta para trás, não cumpre, não faz. O que é isso? É a desobediência. E você sabe que obedecer não é somente para ter bênçãos de Deus. A palavra de Deus mostra que a obediência ela atende a 3 princípios básicos.
Há três. Primeiro, que obediência para Deus, ela é como um sacrifício, ela é como uma oferta. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Deus está dizendo isso para Saul. Acaso tem o Senhor mais prazer, mais alegria, se contenta mais? Percebe que você quer fazer algo mais quando você oferta alguma coisa, entrega alguma coisa, queima um holocausto, ou quando você obedece a Deus. O texto diz: é melhor você obedecer ao Senhor do que você sacrificar algo ao Senhor. Então, obediência para Deus é como uma oferta, é como um sacrifício. Qualquer um de nós que está obedecendo está oferecendo uma oferta de sacrifício ao Senhor. Segundo ponto, para Deus, obediência é um gesto, é a expressão do temor de Deus no seu coração. Gênesis 22. Abraão está sobre o monte, cutelo nas mãos, o filho amarrado, o holocausto preparado. Quando ele vai imolar o seu filho Isaque, o anjo diz: Abraão, Abraão, não faça isso com o menino, não toque no menino, porque agora sei que você me teme. Agora sei que você me teme. Então, quando você obedece, você expressa temor a Deus. O que é obediência? É uma expressão de adoração a Deus através de holocaustos, através de ofertas. Ela é uma expressão de temor a Deus. E também a obediência é a expressão de amor a Deus. Quando você obedece, você está dizendo: eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tenho os mandamentos, guardo os mandamentos, coloco em prática na minha vida em obediência, quer dizer então que eu estou amando a Deus. Como é que eu materializo, Ricardo, pastor, a obediência a Deus dessa forma? Quantos tratos com Deus que você já não fez, mas que não são materializados em obediência a Deus? Quantas coisas que Deus já falou, por isso existe uma galeria de heróis da fé. Não é porque eles são melhores do que nós, mas porque eles foram obedientes. Foram homens e mulheres que pagaram o preço pela obediência. O primeiro dele da lista lá é o pai da fé, o Abraão, que por obediência largou a sua mordomia, largou a sua tranquilidade, largou a sua paz, largou a sua família, largou o seu descanso financeiro, largou tudo para poder obedecer a Deus. E tem vários, o texto chega a dizer o seguinte: o que eu falarei de Sansão, de Baraque, de Débora, porque são pessoas que também na sua vida obedeceram. Fala para o seu irmão aí: irmão, obedece a Deus. Obedece a Deus. Por quê? Porque esse é o caminho que você vai trilhar para poder frutificar diante de Deus. O caminho da obediência, o caminho do favor de Deus, o caminho da bênção de Deus. O caminho do favor de Deus está aqui. E essa história, a história de Amazias, é uma história que retrata bem uma pessoa que poderia caminhar pelo caminho da obediência, poderia caminhar pelo caminho correto, poderia caminhar pela estrada que Deus preparou, e a estrada que Deus preparou, ela é boa. Ele poderia caminhar por essa estrada. Mas tem detalhes na vida de Amazias que prejudicam completamente a caminhada da obediência. Eu não posso chegar aqui e falar assim: você é um desobediente, desgraçado, e vai para o inferno. O que eu posso fazer é observar se na sua vida tem as mesmas coisas que na vida de Amazias também tinha. Você não leu comigo o final da vida de Amazias, mas o final da vida dele, daqui a pouco a gente pode bater os olhos nisso, é um final triste. É um final sem honra, é um final sem Deus, é um final que não vai acabar onde o Vander disse, no comecinho do culto. Não vai acabar num lugar de glória, não vai acabar num lugar de paz, não vai acabar num lugar de tranquilidade, não vai acabar num lugar onde Deus está. É um final triste. Não queiram um final triste para a sua história de vida. Para isso nós precisamos obedecer hoje, precisamos colocar isso em prática hoje. O texto diz aí que Amazias era um menino, né? Eu tive lendo
Essa semana a história do pai de Amazias, a história de quem veio ensinando a Amazias, né, como proceder, como ser. Tem uma história do pai de Amazias, tem a história da família de Amazias. Tudo isso influencia na nossa vida também. Se você tem pais obedientes a Deus, tementes a Deus, a tendência natural é que você também entre por esse caminho, mas não obrigatoriamente. Se você tem amigos que buscam a Deus, isso vai te ajudar, mas não obrigatoriamente. Porque no final das contas, a obediência vai ser uma decisão pessoal, uma decisão sua. O meu esposo decidiu não obedecer a Deus, mas eu decidi. O meu pai, a minha mãe decidiu não obedecer a Deus, mas eu decidi. O meu marido decidiu, minha esposa decidiu não obedecer a Deus, mas eu decidi. E você tem que estar firme na decisão mais importante da sua vida, que é de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Isso vai te fundamentar. E aí você vê aqui no comecinho da história de Amazias, diz que com 25 anos ele assumiu o reinado. Era um jovem que reinou durante 29 anos, mas no verso 2 diz que ele fez o que o Senhor aprova. Glória a Deus por isso, sim ou não? Sim, ele fez o que Deus gostava, ele fez o que Deus queria, ele estava fazendo aquilo que Deus pretendia dos reis de Israel. Mas a sequência do texto diz, mas não de todo o coração. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês nessa manhã é isso. Primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é isso. Um coração dividido não obedece. E a gente tem que tomar uma decisão clara, sincera e poderosa de colocar 100% de Deus no caminho da nossa obediência. Porque Amazias tinha um coração dividido. Como é que ele pode fazer o que o Senhor aprova, mas não 100%? Isso reflete muito a nossa vida, muita história de muita gente. Ela faz algumas coisas que Deus quer, mas em outras ela patina, ela deixa para lá, ela fala, isso aqui é difícil demais para mim, isso aqui eu nem sequer quero cumprir, eu não quero fazer, eu não quero entrar por esse caminho. E sempre quando a gente tem um coração dividido, a gente não consegue executar aquilo que Deus quer da gente. Quando a gente se converteu, pensa quando você se converteu, o que você pensou no primeiro dia? Agora eu sou 100% de Jesus. Sai daquela água ali pensando, glória a Deus, agora a minha vida é 100% de Cristo. Eu vou tatuar aqui no meu peito 100% Jesus. Eu vou evangelizar assim que eu sair daqui. Eu nem um dia da minha vida mais eu vou pecar, eu vou errar, eu vou falhar. Eu não vou falar mal dos irmãos nunca mais na minha vida. Agora eu sou 100% de Jesus. Eu vou amar meus inimigos. Eu vou perdoar os meus irmãos. Aquele irmão que só me empurrinha, me enche as minhas paciências, me atrapalha, esse eu vou amar. Eu vou cuidar do órfão e do oprimido. Eu vou ajudar a obra missionária. Eu vou fazer um monte de coisa, mas na caminhada você vai deixando isso. Amazias fazia o que o Senhor aprova, mas não 100%. E aí eu fiquei pensando quando li essa história, será que Deus aceita de nós 50%? Você aceita 50% de Deus? Sim ou não? Você aceita passar 50% da sua eternidade, se a eternidade tem 50%, no inferno e 50% no céu? Você decide se começa no inferno, depois vai para o céu, ou começa no céu, depois vai para o inferno? Você decide, você aceita 50% da bênção de Deus? Os seus filhos uma bênção, o seu casamento uma droga. Você aceita isso? 50% do favor de Deus, Lucas? No seu trabalho tudo certinho, na sua família tudo estruturado. Ou ao contrário, só 50%, você aceita isso? Convive bem com isso? Seu filho é um drogado, seu filho é uma pessoa perdida no mundo, seu filho está com a vida destruída, mas o seu casamento está bem, está uma bênção. Você aceita isso? Porque se a gente não quer 50% de Deus, não podemos oferecer 50% para Deus. Se a gente quer 100% do favor de Deus, a gente tem que oferecer 100% do nosso favor para Deus. E Deus tem 100% para nos dar, porque Deus nos enxerga assim como uma pessoa 100% diferenciada. Ele não quer uma divisão no seu coração, Ele não quer você com o coração dividido. Olha o que o Tiago diz, Tiago 5,8, Ingrid, faz o favor. Tiago 1, versículo 5 ao versículo 8.
Tiago 1, 5 a 8. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Essa é a temática dos versículos. De boa vontade lhe será concedido. Aí o texto diz, peça porém com fé sem duvidar. Não deposita 50% de fé, deposita toda a sua fé. Por isso que muita coisa não acontece, deixa o texto aí. Muita coisa não acontece. Eu quero uma transformação na minha vida. Se joga 100% então nisso. Não, eu vou até aqui, isso não aconteceu, eu recuo. Isso não vai acontecer, por quê? Porque você não confiou 100% que Deus pode fazer. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí o Tiago, ele conclui dizendo o seguinte: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque Deus trabalha com uma fé que é 100%. Deus trabalha assim. Juízes capítulo 6, Deus olha para Gideão e fala: com a força que você tem, vai e liberte Israel. Por quê? Porque Deus sabe que Ele tem força suficiente, 100% para libertar Israel. Gideão não acredita nisso. Enquanto Gideão não acredita no que Deus diz, por isso ele faz prova, por isso ele faz teste, por isso ele fala, molha a lã, seca a lã, recua a sombra, faz a sombra ir para frente, para trás. Por quê? Porque ele não tem fé 100%. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos confiar 100% no Senhor. Jesus está chegando em Betânia, e Marta, Maria estão chorando, as irmãs estão chorando. Meu irmão está morto. Uma delas chega para Jesus e fala o seguinte: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, pediria a Deus e Ele curaria meu irmão. Jesus disse: não temas, somente crê. Somente creia. Acredita 100%. Espera aí, mas está morto já há alguns dias. Capacidade de recuperação muscular já foi embora, irmã Marli. Terceiro dia, decomposição cerebral, não tem mais como voltar atrás. Então somente creia. Tem coisas na nossa vida que estão em estado de putrefação, mas tão somente creia. E Jesus vai lá diante da tumba: ei, Lázaro, sai para fora. Ele sai para fora e Jesus fala: está vendo? Eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus se manifestando? Ei, escuta o que eu estou te dizendo, creia 100%, porque não há nada impossível demais para o nosso Deus. Mas não é com fé 50%, é com fé 100%. Não é com o coração dividido, é com o coração entregue, rendido, confiando. Deus pode fazer. Está difícil, mas Deus pode fazer. Não como Amazias, que fazia o que Deus queria, mas só pela metade. Sei que você pode olhar para o seu exterior, as coisas ao seu redor e pensar: cara, olha para o meu redor aqui. Falência, desgaste, tristeza, doença, diagnóstico, relatório médico, laudo judicial, parecer do juiz. Você olha para o lado e fala: não tem jeito. Tem jeito. Não tem como. Cheguei no fundo do poço. É no fundo do poço que Deus age. Faça como o salmista diz: olha para o alto, para onde vem o teu socorro, e Ele virá e te ajudará na sua luta e na sua batalha. Creia de todo o coração. Primeira coisa para você aprender aqui é crer de todo o coração. Confiar 100%. Ser um obstinado em crer. Nós aprendemos muito a sermos obstinados em fazer. Seja um obstinado em crer, em confiar. E como é que começa isso, pastor? Começa com a expressão dos lábios. O ser humano é um ser cognitivo. Ele vai muito por aquilo que ele fala. Por aquilo que ele fala, é muito importante a fala. Já viu os gurus de autoajuda que eles falam? Chega no espelho de manhã e fala: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou empoderada, eu sou poderosa, eu sou... E a mulher vai se inflando. Ela passa o batom vermelho vai me empoderar, e eu vou, ela põe um salto, ela põe uma saia, ela vai ficando uma mulherão. O cara se olha no espelho e fala: meu, essa minha barba branca, pastor Carlos, essa minha barba branca me deixa mais bonito, eu sou tipo George Clooney.
esse meu cabelo aqui, ele me deixa mais... E vai inchando o peito. Aí você mete um sapato social, você mete uma calça legal, uma camisa. Chega para o seu filho que só te apoia. Filho é a coisa mais linda do mundo. Chega com meus filhos antes de sair de casa e fala, ei, como é que eu estou? Eles falam, o meu mais velho fala assim, tá chave. Meu mais novo fala, você tá lindão, eu já estou com estou lá em cima. É o poder da fala. Agora, se você olha para a sua própria situação e fala, isso aqui não tem jeito, isso aqui não muda. Você já ouviu isso? Catinha e Paixão já ouviram isso muitas vezes, né? Meu marido não muda. Ele é pior do que uma porta. Minha mulher não muda. Eita, meu Deus do céu, fala Jesus Cristo. Mas você está declarando exatamente aquilo que vai acontecer, porque conforme você crê, é desse jeito que Deus vai operar. Eu já vi gente com doenças gravíssimas serem curadas porque criam, e quando você conversar, a pessoa dizia, não, eu creio. Eu estava numa palestra uma vez com o médico do Instituto do Câncer aqui de São Paulo, na empresa que eu trabalhava, e ele disse assim, olha, os índices de cura no meio dos evangélicos é muito grande. E eu lá no meu banquinho pensei, a gente tem fé. Ele falou assim, porque sempre quando eu pergunto se eles serão curados, ele fala, não, eu creio, vou ser curado. É o poder da palavra. Meu irmão, não estou dizendo aqui para você ficar com palavra de afirmação, crendo nisso. Não é. É uma fala que retrata a sua fé 100% em Jesus. E aquele que crê verá a glória de Deus, mas não pode ter um coração dividido. Estou lendo um livro que chama Compromisso, o fator fundamental. O escritor chama Jerry White. E no livro ele fala o seguinte, no quesito fé não há liquidações. No quesito obediência não há liquidações. Não tem, crê 80% off. Não tem, ou você crê 100%, ou então você não crê. E o que diz aquele pastor conhecido de Uma Vida com Propósitos? Rick Warren. Ele fala o seguinte no seu livro, tudo aquilo que você crê, você pratica. Tudo que você crê, você pratica. Você crê na fé? Então pratica a fé. Porque você pode falar que crê em muitas coisas, mas não pratica. Crê em santidade, crê, então pratica. Crê em vida com Deus, crê, então pratica. Porque tudo que você crê, você pratica. Deus não tem outro caminho, é 100% ou é nada. Isso aqui Amazias está ensinando, está mostrando para a gente. E Amazias, a história de Amazias você já leu aí, você está lembrando disso. Ele começa a fazer coisas, o pai dele foi assassinado, ele mata os assassinos do pai, mas não mata os filhos, o texto diz isso. E a história vai se seguindo, e Amazias, ele vai à guerra contra os amonitas. Ele está indo atrás de um povo, ele está indo para uma batalha. E ele faz a contagem do povo de Israel para ver quantos homens hábeis tinha ali para a guerra. Ele conta 300 mil homens. E ele vai, acha que 300 mil é pouco para a batalha. Ele vai atrás então de alguns homens de Israel. Ele contrata assassinos de aluguel por 100 mil assassinos. Homens que sabem lutar, homens que sabem guerrear, homens preparados para isso. E o texto diz que ele paga aqui 3,5 toneladas de prata para esses homens. Eu acho que 3,5 toneladas de prata é bastante dinheiro. Só que no meio do caminho aparece um homem de Deus, no verso 7, e fala assim, ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que você vá e combata corajosamente, mesmo que você se esforce 100%, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e dar derrota. E aí vem a preocupação que muitos nós temos no caminho da obediência, pastor Carlos Eduardo, porque a gente está obedecendo certinho, está obedecendo tudo direitinho, está fazendo as coisas certinho, mas chega uma hora que a obediência requer de nós prejuízo, e a gente pensa que a obediência vai trazer para nós benefício. De repente a obediência requer de nós prejuízo. E o verso 9 diz o seguinte, Amado, fala assim, mas e o dinheiro que eu paguei para esse povo? Ele pagou antecipado.
meu amigo Ivan? E o dinheiro que eu paguei para esse povo? Aí o profeta disse: Deus pode te dar muito mais do que isso. O segundo ponto que eu aprendo aqui na história de Amazias é: mesmo com prejuízo, obedeça a Deus. Mesmo no meio do prejuízo, obedeça a Deus. Porque o que Deus vai colocar no nosso caminho são homens de Deus que vão falar: esse plano que você tinha pareceu até bom, mas foi negado aos olhos de Deus. Esse plano que você tinha era até legal, era até, parecia que ia ser benéfico, mas no meio do caminho Deus olhou e falou assim: não, esse plano não é bom. Mas e o investimento futuro que eu já fiz? Pela minha obediência a Deus, eu vou tomar prejuízo. Isso não é uma mensagem que a nossa geração gosta de ouvir. Porque geralmente você ouve o quê? Deus vai te abençoar, te prosperar. Deus vai te atropelar de dinheiro. Você não vai nem correr atrás, vai ser de monte. Você vai abrir o seu celular lá e vai estar lá um Pix de R$1 milhão feito pelo próprio Deus. Eita, como eu estou precisando. Mas o fato é, para obedecer você vai ter que ter prejuízos. Eu lembro, o que a gente aprende aqui? Sempre orar antes de fazer, certo, irmãos? É assim que funciona a vida do cristão, você ora antes de fazer. Eu estou voltando de viagem com a minha esposa um dia, e reclamando do automóvel que a gente tinha. Esse carro não dá mais, esse carro é um gastão, esse carro está dando problema, esse carro já isso, esse carro aquilo. E a gente estava voltando. A gente passou na frente de uma loja de carro, e eu vi um carro, falei: vamos comprar esse carro. Como assim? Já joguei o carro, já engatei, já parei, desci. Veio o rapaz me atender. Eu falei: queria ver esse carro, quanto é que está esse carro? O cara falou o valor lá. Eu falei: se você diminuir tanto, a gente fecha negócio. Aí o cara: eu diminuo tanto. Eu falei: então avalie o meu aqui. Ele avaliou o meu. Aí ele avaliou. Eu falei: se você aumentar tanto, a gente fecha negócio. Aí ele falou assim: eu aumento. Eu falei: então está negócio fechado. Fechado? Fechado. Aperta a mão aqui. Apertou a mão, cadê o contrato? Assinei o contrato. Tudo certo. Daniela falou: nossa, é rápido assim. Olha, aqui tem crédito, filha. Não tem dinheiro, mas tem crédito. Aí eu saí da loja de carro. Saí da loja de carro, fui para casa, beleza, aí final de semana, ia lá buscar o carro. Chegou na loja, deu um probleminha na loja. O carro não está pronto ainda. Aí eu saí, passei na casa de um casal de amigos meus ali, Ivan e Juliana. Cheguei lá de manhã, o Ivan estava comendo um pastel, começamos a conversar, tal. Comprei o carro, falei: comprei o carro. É sério? Que carro? Eu falei: comprei um carro tal. Aí ele: deixa eu ligar para um amigo meu. Eu não pedi para ele fazer nada disso. Falei: ô cara intrometido. Deixa eu ligar para um amigo meu aqui para ver o que ele fala desse carro. Aí ele ligou, pôs na voz. Falou: um pastor aqui, amigo meu, comprou esse carro aqui. Ele falou: pelo amor de Deus, avisa para ele que se esse carro der um probleminha, ele está lascado, isso, aquilo e tal. E foi desanimando. Eu vi que era o inimigo tentando agir contra a minha vida. Foi desanimando, Maurício, meu coração completamente. Aí ele, não contente, falou: vou ligar para um outro amigo meu. Eu falei: opa, esse aqui é Satanás, mas agora a voz de Deus vem. E aí ele ligou, pôs no viva voz. Eu não queria, não põe no viva voz, não precisa. Eu quero ser enganado, eu quero passar. Aí ele pôs na voz: e aí, tudo bem? Um amigo meu aqui comprou o carro. Falei: pelo amor de Deus, avisa para ele que se esse carro der um problema, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Aí sabe quando murcha uma coisa dentro de você? Aí eu lembrei da instrução da palavra de Deus. Provérbios 16, verso 1. Cabe ao homem fazer os planos, mas a resposta vem do Senhor. Aí eu lembrei, falei: eu fiz plano, eu dei a resposta, eu fiz tudo sozinho. Saí de lá murcho, falando: nunca mais vim tomar café nessa casa. Não voltei até hoje, cumpri minha palavra, não voltei até hoje. Saí de lá murcho, entrei no meu carro, olhei para ele e falei: obrigado, Jesus, por esse carro. E comecei a falar: Deus, fiz tudo errado. Atropelei as coisas, me perdoa. Eu fui naquela ideia de que a sua bênção vai me seguir em tudo que eu fizer, mas não é assim. Me dá direção, Pai, me ajuda. Deu 5 minutos, Flávio, me ligou o rapaz da loja. E falou assim: ô Ricardo, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu pensando: vem buscar, ele falando: vem buscar o carro. Tudo bem. Aconteceu um problema aqui. Falei: sério? Ele falou assim: sério. Qual o problema? A sua habilitação está vencida. Você não pode comprar carro com a habilitação vencida. Eu falei: mas e agora? Aí ele: agora vamos ter que desfazer um negócio.
Aí eu falei, não, por favor, não, ele não vai ter jeito, você vai ter que pagar um dinheiro a mais. Eu falei, não, dinheiro a mais eu não pago. Então ainda que a gente seja cabeça dura, mas eu já tinha dado um valor para poder consultar os meus documentos, eu já tinha dado outro valor de sinal lá. Prejuízo. Mas hoje eu aprendi com prejuízos que obedecer é melhor do que qualquer outra coisa na nossa vida. E o que eu aprendo também aqui? Deus sempre tem um homem de Deus para falar na minha vida e na sua vida. Sempre tem um homem de Deus para falar, olha, esse negócio aí eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Não, eu vou porque Deus está comigo, tá? Você vai quebrar a sua cara. Quantas e quantas pessoas que a gente vê, como é, agora a gente está ficando com papo de velho, né? Está começando aquele papo de velho. A gente viu namorar e falou, olha, esse namoro não vai dar certo. Mas a pessoa vai e insiste. Não, esses olhos, esse é louco, esse ombro tonificado, a pessoa vai e insiste. Depois, encontros de casais. Quantas pessoas que a gente não vê iniciando coisas. Eu lembro muito bem de uma história, sem citar nomes, de uma senhora que veio aqui nos procurar um dia de manhã. A gente conversou bastante, ela queria de qualquer jeito abrir um negócio. Eu falei, minha irmã, busca Deus. Não, porque eu estou convicta, porque eu sei, irmã, tem que buscar Deus. Não vai metendo, não, eu peguei um dinheiro agora e agora é a hora. Eu falei, irmã, tenha calma, busque a Deus. E ela foi e abriu. Sem direção de Deus, sem paz de Deus, sem tranquilidade de Deus. E adivinha o que aconteceu? O negócio ruiu, ela está fora da igreja, ela está fora da presença de Deus, o negócio dela foi embora. O que ela tem agora? Não tem nada. Aprenda a ouvir os profetas que Deus coloca na sua vida. 2 de Crônicas 20:20. Crê no Senhor e estarás seguro. Deus te dá segurança. Crê nos profetas e prosperareis. São as pessoas que Deus põe na nossa vida para nos dar orientação, direção. É Deus quem levanta isso. Então, arque com o prejuízo para obedecer a Deus. E o terceiro ponto aqui, para a gente encerrar essa mensagem, é o que eu tenho pensado muito sobre isso. Já tenho pensado há bastante tempo sobre isso. Não deixar que as conquistas mudem a minha posição de obediência. Porque nós somos um povo vitorioso para a glória de Deus. Vitorioso. Deus nos dá vitória, Deus concede graça, Deus vai derramando. E a gente começa a vencer. Só que você talvez já viu na internet muitas coisas assim, lide bem com o fracasso. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, quando não sabe lidar muito bem com o fracasso, um curso é aprenda a ser um derrotado, e você aprende como é que você perde. Você aprende como é que lidar, como é que você faz para não ficar abatido, como é que você faz para não ficar triste, para não largar tudo, perder os pontos. A gente já ouviu muita coisa sobre como não se comportar mal durante a derrota. Mas e o curso que não tem? É aprenda a ser um vitorioso. Não é aprenda a vencer. Isso tem de monte. 5 passos para ser um vitorioso. Com o presbítero Paulo Guimarães. É a próxima série do nosso Netflix. Aprender a vencer, nós queremos aprender. O problema é que a gente não aprendeu o que faz depois da vitória. Por que o pastor está dizendo isso? Porque a vitória, ela tem uma capacidade nata na vitória de fazer com que você concentre em você mesmo. A vitória tem uma capacidade de fazer pensar assim, fui eu quem venci. Eu sou o cara. Fui eu quem conquistei. E junto com o sentimento inato da vitória de que você é a pessoa, você é o representante de Deus, foi você quem pôs as mãos, foi você quem orou, foi você quem direcionou, foi você quem trabalhou, você quem se esforçou, foi você que seus, vem junto com isso orgulho, vem junto com isso soberba, vem junto com isso um desvio do seu coração, da sua dependência de Deus. Então, independente da sua vitória, não deixe que isso mexa na sua capacidade de ser obediente a Deus. Porque Amazias vai contra esse povo aqui de Seir e derrota todo mundo. Ele mata 10.000 na força da sua espada. Ele pega 10.000 e joga do penhasco. Tem noção do que são 10.000 pessoas? Aqui, talvez, nessa manhã, nós temos
1.100 talvez. Imagina 10 vezes esse templo cheio de gente. E o povo empurrando gente para baixo do penhasco. Ele agora é um vitorioso. Ele agora é um conquistador. Ele agora é alguém que venceu. Ele agora é alguém que tem o carimbo de Deus depois do nome dele. Ele conquistou, ele fez o que ele tinha que fazer, mas a vitória ao coração de Amazias levou ele para um outro lugar, para um outro caminho. E isso é uma realidade bíblica. Uma realidade bíblica. Porque todas as derrotas que você encontra na palavra de Deus, a maioria delas está precedida de uma vitória. Davi virou um rei vitorioso, então depois disso a capacidade dele de obedecer a Deus foi deteriorada. A instrução de Moisés aos reis era o seguinte, de Samuel também: o rei na época de batalha precisa ir para a guerra, mas como agora Davi era um grande vitorioso, ao invés de ir para a guerra, o que ele faz? Ele fica no palácio. Ali foi a derrota de Davi. Do palácio ele vê a mulher tomando banho, do palácio ele quer deitar com ela, do palácio ele planeja o assassinato do marido da mulher, do palácio ele faz tudo aquilo. E não é fofoca não, está na palavra de Deus. Um pregador aqui do Sul outro dia disse: o que mais derrota profetas hoje em dia é a exposição exacerbada. Porque a gente tem a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, e alcança lugares no mundo. E a gente é um profeta de Deus. E a gente é uma voz do Senhor, que começa a ganhar notoriedade e exposição, e junto com isso, vem as pessoas querendo acariciar o nosso ego, acariciar inflar o nosso âmago, querendo falar bem de nós, e isso vai nos matando como profetas de Deus. Vamos olhar no texto aí rapidinho. O verso 11 e o verso 12 diz que Amazias se encheu de coragem, conduziu o exército até o vale do Sal, ali matou 10.000, e para frente capturou mais 10.000 e jogou do penhasco. Teve um problema, né, que o pessoal que voltou da guerra, voltou para ajudar matando pessoas e saqueando cidades. E o verso 14 diz que Amazias, voltando da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos povos inimigos. E por trazer, ele se curva a esses povos inimigos, aos deuses dos povos inimigos. Só que eu não consegui compreender, eu não consigo às vezes nos compreender. Mas a vitória nos faz até pensar isso, que você pode deixar de se curvar diante de Deus, porque agora você é um vitorioso, você conquistou. Quanta bênção na nossa vida não é perdida por causa disso? Pastor, Senhor, eu quero uma casa na praia, e Deus vai e abençoa, você conquista. Mas aquilo vira para você uma pedra de tropeço. Eu quero uma pessoa, Senhor. Eu quero uma pessoa do meu lado para caminhar comigo. E Deus vai e cede, Deus vai e abençoa, Deus vai. E aquilo vira uma pedra de tropeço na sua vida. Amazias agora voltou, e não sei o porquê o coração dele se encheu disso. Ele vai e se inclina aos outros deuses. E aí o texto diz que Deus fica muito irado com ele. E agora ele já está inflado. Aí Deus manda o que para falar com ele? O verso de número 15. Então a ira de Deus se acendeu contra Amazias, e Deus lhe enviou um profeta. Deus sempre manda um profeta. E aí o profeta pergunta: por que você está fazendo isso? Por que agora, depois que você venceu, ao invés de você continuar com a sua adoração, com a sua vida rendida? Porque tem uma coisa que é linda de se ver: é o cara que conquista, é o cara que vence, é o cara que faz a coisa acontecer com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, mas ele está sempre sendo diminuído por ele mesmo diante de Deus. É o cara que você vê que tem mais projeção, mas ele está sempre ali curvado, chorando aos pés do Senhor. Você vê que está uma bênção tudo ao redor dele, mas ele está sempre ali dizendo: Deus, em mim há pouca coisa boa, tudo que eu conquistei, que eu fiz, foi porque o Senhor me abençoou. Ele está sempre ali. A gente sobe um cargo, já não vem mais no culto de quinta-feira. Pelo amor de Deus. Não, agora a empresa exige de mim. A empresa exige aquilo que você oferece. Eu era subgerente, agora eu virei gerente. Meu irmão, virou gerente, parabéns.
Continue buscando a Deus. Não, porque agora eu preciso. Você não precisa nada, você precisa continuar obediente a Deus. É isso que você precisa fazer. Aí ele se encheu, o coração dele se encheu, ele foi numa guerra contra, não ouviu o profeta, ameaçou o profeta. Ele vai para lutar agora contra Israel. Israel avisa ele: olha, é melhor você não vir. Porque aqui no verso número 19, o rei de Israel consegue entender o que está acontecendo com o coração de Amazias. Olha o verso 19. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom, e agora está arrogante e orgulhoso. A conquista, ao invés de levar Amazias para mais perto de Deus, afastou Amazias de Deus. Não deixe nunca que a sua conquista te afaste de Deus. Porque Deus tem vitória para nos dar? Tem muita promessa para se cumprir. Mas isso não muda nada o fato de nós continuarmos sendo obedientes a Deus. Não muda nada na nossa vida. E por fim da história de Amazias, é o verso 27, eu quero encerrar também aqui nesse verso. Porque o texto diz que a partir do momento em que Amazias deixou de seguir ao Senhor, seus inimigos conspiraram contra ele em Jerusalém. Quando que Amazias deixou de seguir ao Senhor, meu amado irmão? É isso que eu te pergunto. É quando acendeu uma vela lá para Nossa Senhora? É quando ele colocou um colar de Exus e de dominadores no seu pescoço? Foi quando ele declarou abertamente que não queria mais saber de Jesus? Foi quando ele pegou a carteirinha de membro aqui da igreja e rasgou e disse: nunca mais eu volto aqui? Não. Foi quando ele colocou somente 50% de Deus no coração dele. Ali começou a queda de Amazias. Não, pastor, eu consigo lidar com isso, eu obedeço o que for melhor para mim, o que não foi, eu consigo lidar com isso. O final, meus amados irmãos, é um só. É como aquele menino que entra no crime acreditando que vai poder dar conta da sua vida. Até o final de toda pessoa que entra no crime é um só: cadeia ou morte. E você pode pensar: não, mas eu vou conseguir lidar com a minha vida. Você não vai conseguir lidar com a sua vida, porque repetidamente a coisa acontece igual. Eu quero orar para que você tome cuidado com isso, para que você não entre por esse caminho. Obedecer é o caminho que Deus tem para a sua vida. Hebreus 11 diz que uns pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, fugiram do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga inimigos estrangeiros. Hebreus 11. Mas diz também que outros enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, foram colocados na prisão, foram apedrejados, foram cerrados no meio, foram postos à prova, foram vestidos de peles de cabra e de carneiro, foram expostos à vergonha. Nós estamos nessa luta, nós estamos nessa batalha. O que nos diferencia de um grupo ou do outro? O que nos faz alcançar um status ou outro? Somente a vontade de Deus. Tanto um quanto o outro foram pessoas que obedeceram a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Quero que você receba no seu coração essa palavra. Eu quero orar junto com você. Orar junto com você. Quero que toda a história ela tenha um começo. Toda a história tem um começo. E o começo da história com Deus começa com pessoas se rendendo a Deus. Começa com pessoas declarando no seu coração: a partir de hoje eu tenho um Senhor e eu tenho um Salvador. A partir de hoje não confio mais em mim mesmo. A partir de hoje eu começo um processo de morte do meu eu para que Jesus viva em mim. A partir de hoje a minha vida, a coisa mais importante da minha vida vai ser a presença de Deus. A Ele eu quero me entregar 100%. A Ele na luta, na tribulação, eu quero continuar firme e forte.
A Ele eu quero me curvar para adorar, a Ele eu quero me entregar, a Ele quando eu estiver com dor eu peço saúde para Ele, quando eu estiver com bonança eu peço sabedoria a Ele, quando eu estiver no vale da dor, da tristeza, eu peço socorro para Ele. Eu quero colocar Deus no centro da minha vida. Toda a história começa com isso. E talvez tenham pessoas aqui nessa manhã que não começaram a sua história com Deus ainda. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que não declararam ainda, com a sua boca, a fé que possuem, e não creram no seu coração. Todo aquele que confessa com os seus lábios e crê no seu coração, diz o apóstolo Paulo, será salvo. E eu sei que existe aqui também um segundo grupo de pessoas, que são aqueles que estão aqui com a gente. Eles já chegaram aos ministérios, eles já estão na igreja, eles já são conhecidos, já sabem os nossos nomes, nós sabemos os nomes deles por conta da proximidade, mas o coração está dividido. O coração está dividido entre aquilo que você quer e aquilo que Deus quer, entre aquilo que é o teu plano e aquilo que é o plano de Deus para você, entre aquilo que é a tua vontade e aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero orar por esses dois grupos de pessoas nessa manhã. Eu quero orar por pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus. Você que disse, eu preciso de um Senhor na minha vida, eu não consigo governar mais a minha vida, porque ela está indo para um caminho de destruição. Eu preciso de um Senhor. Com o senhorio vem a salvação de Deus. Vem o Deus que te salva, que te livra, que te protege, que te guarda, que te abençoa, que é escudo e fortaleza, socorro na hora da angústia, que abençoa, que cuida.